Hoje nós vamos falar aqui dos desafios que a gente precisa ainda enfrentar e resolver na área da perícia. O primeiro deles é com relação ao próprio magistrado, que ainda fica extremamente confuso e muitas das vezes não sabe qual o profissional ele deve nomear para aquela perícia. A outra questão é que o próprio perito também não tem esse conhecimento da área que ele tem atribuição técnica e legal para atuar como perito e muitas vezes acaba aceitando essa nomeação, quer dizer, acaba aceitando essa incumbência que o juiz já fez errado, sem saber que também não pode fazer aquela perícia. Então, é uma sequência de erros. O juiz desconhece, acaba nomeando errado, e o próprio perito, que é o profissional, também não sabe e desconhece que ele também não pode atuar naquela perícia. Inclusive, muitas perícias são multidisciplinares, isso é, envolvem mais de um segmento profissional. Portanto, precisa de mais de um perito. E essas perícias multidisciplinares, então, são as campeãs de darem equívocos, de acontecerem equívocos, porque o juiz não percebe que ali precisa de mais de um perito, assim como, novamente, o próprio perito também não percebe isso. Por exemplo, uma perícia de avaliação de imóvel rural não pode ficar restrito a um profissional, ele vai precisar ali, muitas vezes, de 3 profissionais atuando. Um arquiteto ou um engenheiro para avaliar a estrutura física lá da propriedade que existe dentro lá do imóvel rural, assim como o engenheiro agrônomo para avaliar a produtividade, a questão da produtividade das terras e talvez também um veterinário para avaliar a saúde dos animais. Outra perícia também que é muito frequente na vara trabalhista e que também dá muito equívoco é a questão do acidente de trabalho. Essas proposituras de processos que são oriundos de acidentes de trabalho que muitas vezes levam até um funcionário a óbito e a família entra ali pedindo uma indenização ou que o próprio funcionário se acidenta e entra com a propositura de um processo pedindo indenização. Então, essa é outra questão. Isso geralmente é uma perícia multidisciplinar, porque se isso aconteceu, por exemplo, esse acidente aconteceu numa máquina, por exemplo, o juiz ele entende que deve somente nomear o engenheiro mecânico, quando na verdade ele tem que nomear sim o engenheiro mecânico para ver se a máquina realmente de fato estava funcionando, assim como também ele precisa nomear o engenheiro de produção para que o engenheiro de produção avalie aquele processo ali de gerenciamento se foi feito corretamente, se o profissional estava na hora certa naquele equipamento. Sim, porque existe dentro de uma indústria todo um processo. Existe, por exemplo, horários de manutenção de máquinas dentro de uma indústria que não é para o profissional estar ali naquele momento. Então, não adianta somente ser nomeado engenheiro mecânico, porque o engenheiro mecânico ele vai se restringir ao fato da máquina estava ou não funcionando. É isso que ele vai avaliar. Se a máquina estava funcionando, ele direito, sem defeitos, ele vai chegar à conclusão que então foi erro do funcionário. Se a máquina não estiver com defeito e não estiver funcionando, ele vai chegar à conclusão de fato que o problema foi da indústria, que a máquina estava com falta de manutenção. Só que não se restringe a isso. É preciso se ver além. É preciso ver se alguém não mandou aquele funcionário estar naquela máquina ali, alguém acima dele, uma hora que não era para estar. Bom, então, resumindo e concluindo, a perícia é algo muito mais complexo do que parece. Existem muitas variantes em cada processo. Cada um tem as suas características. E é preciso que toda essa equipe envolvida, juiz, seus assessores, secretários, pessoal do cartório, perito nomeado, assistente técnico, advogados, é preciso que todos tenham essa visão de que cada perícia é um objeto diferente a ser avaliado. Então, isso aí tem que ser devagar e aos poucos sendo melhorado, sendo estudado para se conseguir um equilíbrio maior, porque muitas sentenças estão saindo aí equivocadas, erradas, por conta de todos esses equívocos que eu acabei de falar aqui.